Momento Espírita no ar. Muito bom dia, amigos e amigas do Momento Espírita. Beto Bittencourt é quem fala com vocês em nome da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de São Carlos, iniciando nesse domingo, dia 18 de dezembro de 2022, o programa Momento Espírita de número 933. Momento Espírita que todos os domingos, a partir das 8h30 da manhã, é transmitido pelas redes sociais. Pelo Facebook, a nossa página é USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos, e também pelo YouTube. Para encontrar o nosso canal no YouTube, digite na busca do próprio YouTube, Momento Espírita USE São Carlos, e desde já, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Nós queremos fazer um esclarecimentozinho aqui, vamos colocar assim, com relação ao programa de domingo próximo passado, dia 11, tivemos um problema técnico e o programa não foi transmitido através do Facebook. Mas foi uma exceção, porque todos os domingos estamos aqui com vocês, sempre pelo Facebook e pelo YouTube. Bem, nós estamos recebendo nessa manhã de domingo, na condição de convidada, a Karina Granado. A Karina, em seu dia a dia, advogada, é palestrante espírita e trabalhadora da CEOB, Sociedade Espírita Obreiros do Bem em São Carlos. Karina, muito obrigado pela gentileza de, mais uma vez, aceitar o convite do Momento Espírita. Bom dia! Bom dia, Beto. Bom dia a todos e todas que estão aqui conosco nessa transmissão maravilhosa e abençoada desta manhã. E esperamos, como sempre esperamos e sempre temos essa confirmação, que seja uma manhã de muita reflexão, envolto dos ensinamentos de Jesus, como esse programa sempre nos proporciona. Obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos e que assim seja. E falando em que assim seja, que via de regra o espírita tem o hábito de encerrar prece com a expressão assim seja, todos os domingos, ao iniciarmos o programa, nós fazemos uma prece e você está convidada para fazer essa prece inicial. Karina. Muito obrigada, Beto. Bom, então eu vou convidar todos e todas para que a gente possa serenar os nossos corações e faço aqui uma proposta. Ao invés de fazer uma prece mais tradicional, eu vou ler uma poesia do livro Parnaso de Além Túmulo e que ela também serve de inspiração para a gente nessa manhã, tá bom? Vamos lá? Então é a poesia de Amaral Ornelas, chamada O Tempo. O tempo é o campo eterno em que a vida exameia, sabedoria e amor na estrada meritória. Nele o bem cedo atinge a colheita da glória, e o mal desce ao pau da lama, cinza e areia. Esquece a mágoa hostil que te oprime e alanceia, toda amargura e sombra enfermiça e ilusória. Trabalha, espere e crê, o serviço é vitória, e cada coração recolhe o que semeia. Dor e luta na terra, a excelente e celeste oficina. São portas aurorais para a mansão divina. Purifica-te e cresce, amando por vencê-las. Serve sem perguntar por onde, como e quando, e nos braços do tempo ascenderás cantando aos píncaros de luz no país das estrelas. Que assim seja. Que linda, Karina. Você pode repetir, por favor, o autor? Claro. Consegui fechar. Ai, meu Deus. Consegui fechar, gente. Posso falar no final? Porque Pode. É do Parnaso, capítulo 10, a segunda poesia, do Ornelas. Agora, eu não sei se é Almindar ou Almincar Ornelas. Acabei fechando o arquivo. Você já deu o caminho para aqueles que queiram relê-la, não é? O livro, o capítulo, tudo certinho, isso que é importante, porque realmente... Mas no final eu vou abrindo aqui nos comerciais, nas notícias, e aí eu faço a fonte adequadamente. Que bom. Ótimo, Karina, muito obrigado. E assim, amigos e amigas do Momento Espírita, nós vamos começar o programa na acepção da palavra, lembrando que o tema a ser abordado nessa manhã de domingo é o valor do tempo. Daqui a pouquinho a Karina Granado, nossa convidada dessa manhã de domingo, que acaba de fazer a prece inicial, estará desdobrando esse tema para todos nós.
Momento Mensagem nos traz uma mensagem do Espírito Maria Dolores de título Trabalha, Espera e Confia. E a participação de vocês, amigos e amigas do Momento Espírita, pode se dar através do nosso WhatsApp. Se você ainda não o tem, por gentileza, anote aí, DDD 16 99316 1147, repetindo, DDD 16 99316 1147. Ou através das redes sociais, Facebook, já declinamos a nossa página, use União das Sociedades Espíritas de São Carlos, e também você pode se manifestar, participar através do YouTube. E para encontrar o nosso canal no YouTube, relembramos, digite na busca do próprio YouTube Momento Espírita USE São Carlos, e através desses canais vocês podem fazer perguntas que, via de regra, são respondidas no programa vindouro, ou seja, as perguntas que ocorrerem hoje serão respondidas no próximo domingo. Fiquem ligadinhos ou ligadinhas. Vocês podem tecerem comentários, vocês podem sugerirem temas a serem abordados em programas vindouros, enfim, conjuntamente conosco, direcionarem o Momento Espírita, que é um programa de absoluto cunho participativo, como sempre diz Zezinho de Mel, nosso companheiro de apresentação desse programa durante 18 anos. Muito bem, vamos então reabrir o microfone e as câmeras que focalizam a Karina Granado, porque a partir desse momento ela vai desdobrar para todos nós o valor do tempo. Karina, fique à vontade, amiga. Muito obrigada, Beto. Então, mais uma vez, quem começou a chegar nesse meio tempo, bom dia a todos e todas. Só aqui me retratando de não lembrar o nome do autor da bela poesia que a gente leu no começo, é do Amaral Ornelas, do livro Parnaso de Além Túmulo, lá a primeira obra, né, do Chico Xavier Magnífica. O capítulo 10, ela é chamada O Tempo, tá? Então, quem quiser. Aliás, é um convite sempre que a gente faz, né? O Espiritismo é tão brilhante, tão maravilhoso, que pede, aproveitando a nossa temática, né, que a gente use o nosso tempo também com as coisas belas da arte. A música, a literatura, as poesias, né, as obras literárias, de cinema, são coisas tão lindas e tão belas que a gente pode também usá-las para, assim como a prece, elevar o nosso espírito em busca da nossa evolução espiritual. Então fica o convite para as artes e a doutrina espírita. Mas o tema, vou olhar aqui meu horário, né, mas o tema que foi sugerido para a gente falar sobre o tempo. Tempo, por quê? Porque, nossa, mas a gente está em época de Natal, você vai falar de tempo? Tá, tem tudo a ver, né? A gente está em época de Natal, o aniversário, né? O nascimento de Jesus se aproxima nesse momento do ano onde a gente renova essas nossas reflexões sobre as nossas vidas, o que fizemos e também aquilo que almejamos fazer. E nisso, nessa reflexão do antes, durante e depois, nessa jornada na nossa existência aqui na Terra, é o tempo que permeia essas nossas reflexões. Apesar do Papai Noel, que é uma figura aí muito, muito colocada, né, das nossas vistas nessa época, com um apelo até mais consumista, né, se bem que, se me permite aqui uma reflexão, eu vi esses dias uma coisa muito bonita, né, muito diferente, mas muito adequada e apropriada. Eu vi uma escola infantil que fez uma festa de Natal para as crianças, né, antes desse período que vai se encerrar as aulas, e ao invés do Papai Noel, eles faziam toda uma cantiga com as músicas populares brasileiras, né, com relação ao nascimento do menino Jesus, não é? E ao invés da figura do Papai Noel ali para as crianças tirarem foto, tinha José, Maria, né, pais vestidos ali de José e Maria e o menino Jesus, para as crianças tirarem foto com eles. Então eu achei muito adequado, muito importante, porque essa é a proposta da doutrina espírita, que a gente saia um pouco desse apelo material, né, onde muitas vezes nós direcionamos o nosso tempo, e a gente faça aí um reencontro com o valor do tempo, a qualidade do tempo, que então nos é sugerido, nos é estimulado pela maravilhosa doutrina espírita, mas sobretudo pelo Evangelho de Jesus, do aniversariante. A gente ouve muitas vezes, já falamos inclusive, ouvimos também dizer, pessoas, e nós falamos às vezes, nossa, não estou com tempo, eu não tenho tempo.
Eu começo a pensar já há um bom tempo, né, e quanto mais madura a gente vai ficando, a gente constata que o tempo vira artigo raro em nossas vidas. E por que artigo raro? Bom, primeiro porque num primeiro momento a gente muitas vezes se preocupa tanto em colocar, né, todos os nossos compromissos terrenos, não é, dentro daquela agenda do tempo. Então, a questão do tempo, de marcar compromissos, veja só, a gente está falando aqui pela internet, coisas que lá no século passado, quando eu nasci, né? Eu adoro falar isso, que eu sou vintage. Não tinha, a gente não tinha celular, a gente não tinha acesso à internet como tem agora. Isso evoluiu e é muito bom que a tecnologia venha, eu acho que é algo impressionante, muito querido, muito importante. Mas ela evoluiu na forma da comunicação, de usarmos o tempo, mas infelizmente, muitas vezes nós, pessoalmente, não acompanhamos na habilidade de aproveitamento dele, do tempo. Então, muitas vezes a gente se vê afobados, ansiosos, porque a gente tem um volume maior de coisas para fazer, a gente tem uma capacidade, então, de reunir, de se desdobrar, não é? Mas a gente não consegue trazer uma qualidade. Quando eu falo de qualidade, eu estou aqui agora, claro, voltando para esse ensinamento evangélico, para esse ensinamento da reflexão do nascimento de Jesus, de todo o ensinamento que ele vem e nos proporciona junto com a doutrina espírita. E por quê? Porque a gente fica falando de tempo, achando que é a melhor adequação dos nossos compromissos, nossos compromissos terrenos, materiais, mas a proposta da doutrina espírita, do espiritismo, é saber a qualidade de tempo visando o quê? A nossa razão de estarmos aqui. Visando uma melhor qualidade de tempo para o nosso burilamento espiritual. E daí a gente desdobra uma série de reflexões incríveis e que eu acho muito pertinente a gente sempre renovar, fazê-la ao longo do tempo, né, ao longo do ano, mas a época de Natal é mais convidativo muitas vezes, né, por sentimentos que nos perpassam, as nossas memórias de infância, a nossa trajetória da vida, a nossa própria história. História, inclusive, quando a gente lê os livros, por exemplo, de Leon Denis, né, por exemplo, O Problema do Ser, o Destino e da Dor, ele faz essa reflexão muito fluida, muito bacana, porque ele fala assim, quem somos nós hoje? Hoje somos o extrato, o resultado de muitas reencarnações passadas. E esse processo evolutivo forjou quem somos hoje. Então, a qualidade do tempo que nós vivemos, né, de forma mais acertada, menos acertada, ao longo de tantas oportunidades reencarnatórias, nos forjou este espírito, por exemplo, eu, que cá vos fala, não é? E estou agora como Karina, como mulher, mas já tivemos tantas outras oportunidades, né, como homem, de várias raças, de várias cores de cabelo, de várias posições sociais, tantos encontros, reencontros, desencontros. Então, imaginarmos hoje como resultado de tanto tempo vivido nos capacita de muitas formas. Nos capacita, por exemplo, de nos reconhecermos como valorosos, potentes, na superação, na resolução daquelas dificuldades que permeiam os nossos caminhos. E isso é uma coisa que a gente vê que é um assunto em voga. O tempo e saúde mental, a gente passou aí por anos, né? Anos de pandemia, foram momentos difíceis, mas também foi momentos de muita reflexão. Então, isso também trouxe mais um quê a mais neste forjar espiritual. E tudo isso se deu ao passar do tempo. Hoje, talvez para alguns, olhe para trás e fale assim, nossa, a pandemia passou rápido. Outros olham e falam assim, nossa, custou, passou, ainda está, alguns cuidados são necessários, o que eu aprendi com tudo isso? Então, veja, essa proposta de refletir sobre o tempo na doutrina espírita é muito relevante. Primeiro porque a gente pensa nessa qualidade não para a adequação de agenda material, né, da Terra, mas em que momento a qualidade do tempo que eu vivo e estou imprimindo nesta jornada está ou não contribuindo para a minha evolução espiritual. Bom, a doutrina espírita, né, a gente fala assim, qual que é a orientação da doutrina espírita, então, como fazer do
tempo aliado para a evolução espiritual? Bom, a gente sabe que a gente pensa em vida e vivê-la ao máximo, né? Mas a gente tem que tomar cuidado com as interpretações. Uma interpretação muito adequada, que é a convidada, a sugerida pelo Evangelho de Jesus, não é? Pela doutrina espírita, é aquela de vivê-la ao máximo numa interpretação de pautar a nossa vida pela honestidade, pela ética, amor, caridade, família, amizade, sem preconceitos, sem exclusões de qualquer ordem, sem maldades. Então, se nós pautarmos essa vida ao máximo com esses sentimentos, não é? Direcionando as nossas ações, nossas atitudes, puxa vida, que excepcional vivência será de tempo utilizado nesta jornada da Terra. É claro que pode parecer bonito dizer, e eu sei o quanto é difícil muitas vezes viver todos esses sentimentos, porque os desafios são muitos. Cada qual aqui que estamos neste momento de reunião, né, destacando este extrato deste momento de domingo, para falarmos sobre Jesus, refletirmos sobre os evangelhos de Jesus, a gente sabe que não é simples, né? Existem muitas tormentas, muitas quedas, a gente rala muito o queixinho e o joelho muitas vezes, lágrimas escorrem dos nossos rostos, mas entretanto, toda essa esperança, todo esse amor, toda essa profundidade de sentimento que Deus nos apresenta, que Jesus reforça, e a doutrina espírita e toda a literatura vem e nos desmistifica, né? Esclarece, coloca de uma maneira muito clara e razoável e racional, isso nos fortalece para percebermos o quanto então que o tempo de viver ao máximo a nossa vida, mas pautada por estas condutas, vai fazer com que a gente tenha uma vida feliz, não é? Uma vida que, apesar das tormentas, né, dos altos e baixos, a gente está buscando a nossa evolução espiritual. Mas é claro que outros interpretam esta vida ao máximo, vivê-la ao máximo, de uma forma tipo, entre aspas, vida louca, né? Aqueles que querem sentir todas as sensações da terra agora, de todos os prazeres agora, e sem se preocupar o que eu estou me comprometendo, quais os compromissos que eu estou assumindo, à custa de quanto para viver um desejo eu estou me comprometendo. São chamados os hedonistas, não é? Aquelas pessoas que vivem para si. Eu quero me satisfazer ao máximo, agora, eu preciso ser feliz agora. E aí eu vou lembrar do Livro dos Espíritos, da questão 564. Nossa, fechei aqui de novo, hoje eu estou assim, hein? Beto, 564, né? Que ele vai falar o seguinte: entre os espíritos, há os que são ociosos ou os que não se ocupam com alguma coisa útil. Então, veja, tem espíritos muito ocupados, mas não estão se ocupando de coisas úteis. Estão percebendo a diferença do que a gente imprime como prioridade para o tempo, dessa qualidade, visando, não é, a nossa evolução espiritual? Isso é muito importante. E eles respondem de uma forma bem adequada. Claro, não poderia deixar de ser, né? Sim, mas esse estado é temporário e subordinado ao desenvolvimento da sua inteligência. Certamente há, como entre os homens, os que não vivem senão para si mesmos, mas essa ociosidade de vida lhe pesa cedo ou tarde. O desejo de avançar lhes fazem experimentar a necessidade da atividade e eles são felizes em poder se tornar úteis. Falamos dos espíritos que alcançaram um ponto de ter consciência de si mesmos, de seu livre-arbítrio, pois, em sua origem, são como crianças que acabam de nascer e que agem mais por instinto que por uma vontade determinada. E isso é muito importante também, porque, em absoluto, ninguém poderia vir aqui ao programa ou professar a fé espírita no sentido de acusação. Olha, vocês precisam fazer isso, porque diz isso. Quem não faz isso não se esforçou o suficiente. Não é isso. Quando a gente fala isso, é muito importante a gente dizer, porque senão parece uma doutrina muito punitiva, muito acusatória. Não está dando certo porque você não fez direito. E não é isso, não é isso. A doutrina espírita vem e ampara, e abraça. Meu filho, é assim que Jesus faz. Meu filho,
Vamos voltar para o caminho bacana? Vamos, você tem tempo. Vamos, eu estou com você. Eu sei que não é fácil. Eu entendo as suas dificuldades e eu amo mesmo assim. Estou aqui para o que precisar. Então, isso que é o diferencial da doutrina espírita, que é muito maravilhoso. Porque quando a gente é convidado a refletir sobre isso, hoje em especial sobre o tempo e a qualidade do tempo que estamos vivendo para a evolução espiritual, nem de longe seria no aspecto tipo, faça, senão você vai se lascar. É no sentido de, olha, estou te convidando a refletir sobre isso. Estou te convidando a refletir sobre o que precisamos priorizar em nossas vidas. Em momento nenhum aqui é dito para largarmos as coisas da profissão, das agências, do relógio, né? Das agendas, do relógio, né? Para que você viva uma vida. Não, não é isso, contemplativa. Não. É a gente justamente ter essa sabedoria de considerar, de ponderar as duas coisas. Não somente viver uma e desperdiçando a outra, porque estamos aqui reencarnados neste planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, e aqui é o momento do aprendizado, de conjugar conhecimentos, de superar dificuldades. E aqui não é uma doutrina que exclui, aponta, acusa e te culpabiliza. Não, é uma doutrina que ampara e te entende. Entende as nossas dificuldades, entende que muitas vezes a gente quer e a gente não sabe como começar, não sabe como fazer, dá uma escorregadela aqui, dá uma escorregadela lá. Estamos aqui. E sabe por quê? Esse amparo, esse amor infinito de Deus por nós, e temos aí o nosso irmão mais velho Jesus, toda espiritualidade amiga, toda literatura, a arte que nos eleva o sentimento. Sabe por quê? Porque somos filhos de Deus, somos amados todos de forma igual. Da pessoa mais já esclarecida, porque talvez tenha sido criado antes de mim, não é? Então, às vezes a gente olha uma pessoa, nossa, fulano evoluído, talvez já viveu outras situações que eu ainda tenha que viver para também aprender, refletir, ponderar, não é? Não é que Deus, na hora da criação, criou com mais ferramentas para a evolução do que para mim. Deus ama todo mundo igual. Criou todo mundo simples e ignorante. E aí, com o passar das experiências, das oportunidades, das reflexões, dos amparos, das percepções, a gente vai evoluindo no nosso tempo. Mas aqui a doutrina espírita faz uma coisa interessante. Ela nos responsabiliza de forma muito amorosa com relação ao conhecimento. Porque a partir do momento que a gente conhece um caminho, ouve a palavra de Jesus, reflete, estuda, pondera, aí a gente é chamado a exercitar, em cumprir aquilo. Então, nesta primeira reflexão sobre a qualidade do tempo para a vida espiritual, viver a vida ao máximo não é buscar agora a felicidade momentânea dos desejos e sensações, mas é construir através de uma linearidade de sentimentos que ampara, que agrega, que sorri e que recebe todo o amparo dos momentos de dor e de tristeza, porque eles existem, não é? Mas para que a gente viva essa vida construindo e nos forjando espiritualmente para o futuro, não é? Bom, então essa qualidade de tempo, a gente lembra, por exemplo, do Caminho, Verdade e Vida, que eu separei aqui um extrato para a gente refletir sobre. E olha só, Caminho, Verdade e Vida, lição número 1, o tempo. Emmanuel começa falando assim, a maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo. Eu acho bonito isso, porque a gente se dá conta que onde será que eu estou? Eu preciso ajustar alguma coisa, né? O que eu preciso pensar na minha vida com relação ao tempo? E ele continua de uma forma muito, muito objetiva. Constituindo a criação universal patrimônio comum, é razoável que todos gozem as possibilidades da vida. Contudo, de modo geral, a criatura não medita na harmonia das circunstâncias que se ajustam na Terra em favor do seu aperfeiçoamento espiritual. Isso é muito bonito, porque às vezes, e veja, eu já falei, tecnologia é uma coisa, um instrumento, uma ferramenta maravilhosa, cai à prova que estamos, né, conversando com tantas pessoas distantes de nós num primeiro momento. A rádio já fazia isso, temos agora junto da imagem, né? É sempre bom agregar coisas. Então, mas veja, a
gente, muitas vezes, redes sociais, por exemplo, que é super bacana, você reencontra coisas, vê coisas diferentes, mas muitas vezes é utilizado para a gente se comparar ao outro. Olha o outro, olha a outra, olha, e a gente vai se comparando, quando na verdade o convite é pensar o seguinte: a gente tem que pensar no valor do nosso tempo, porque a gente não medita nas circunstâncias que nos ajustam à terra. Eu estou vivendo essa minha vida agora, e como eu posso torná-la potente de aprendizado, potente para a minha evolução? Como é que eu posso brilhar neste lar que eu fui colocado? Muitas vezes eu pedi para estar aqui, não é? Mas este lar é o adequado para mim neste momento. E como é que eu posso usar deste conhecimento evangélico de Jesus para brilhar o meu lar, para contaminá-los com luz, amor, tolerância, tranquilidade? Como é que eu posso fazer da minha casa um lugar que todas as pessoas queiram vir, né? Quero voltar no fim do dia porque a minha casa é gostosa, porque a minha família é bacana, mesmo sabendo que existem pessoas diferentes, com entendimentos diferentes, porque cada um está num grau de evolução diferente. E isso não é uma fala arrogante, não é? Porque eu sei que pessoas estão muito mais evoluídas que eu, e está tudo bem, chegarei lá, fomos criados em momentos diferentes, estamos trilhando o mesmo caminho. Então, essa qualidade do tempo, de ter essa percepção material, mas visando a evolução espiritual, é de extrema importância. E Emmanuel termina essa lição. Em quase todos os setores da evolução terrestre, vemos o abuso da oportunidade complicando os caminhos da vida. Entretanto, desde muitos séculos, o apóstolo nos afirma que o tempo deve ser o Senhor. Então, olha que interessante, reconhecendo toda essa dimensão da nossa existência, por que cá estamos na Terra, isso é muito importante, a gente saber que o tempo é o Senhor, porque nós somos imortais. E a reencarnação vem e nos dá essa benfazeja oportunidade da gente se melhorar dia após dia para visar ali o nosso futuro no sentido da evolução. Bom, então se os compromissos profissionais, ok, eu entendo, né, que são necessários, o tempo também é importante para eles, mas e os meus compromissos espirituais? Porque são eles que vão nos nortear para a nossa evolução. Quantas vezes a gente falou ou ouve falar assim: eu faço o evangelho no lar quando dá. Eu participo, ou faço algum estudo sistemático da doutrina espírita quando dá. Eu vou me envolver na caridade quando der, ou quando sobra. Ou, eu estou presente na vida da minha família, dos meus filhos, do meu companheiro, da minha companheira, quando dá, porque eu estou muito ocupada, não tenho tempo para isso. É meio complicado, porque é justamente o contrário, né? A gente tem realmente que cumprir as nossas questões profissionais, mas sem deixar de atendimento das coisas espirituais. Família, amizade, a nossa aceitação pessoal, a nossa coragem de sermos quem de verdade nós somos. Isso é muito importante. A gente precisa marcar este reencontro com a gente. Se Natal é o momento de reencontrar, né, do renascimento de Jesus em nossa vida, também é o momento desse reencontro, desse renascimento de nós em nós mesmos, de saber o que eu sou, quem eu gosto, o que eu gosto, ter coragem de ser eu de verdade, não é? Sem as amarras sociais, da gente se reconhecer. E nesse reconhecimento, nesse processo de reforma íntima, a gente identificar também algumas arestas que precisam ser aparadas, né? A violência, a inveja, o orgulho, a maledicência, a vaidade, a intolerância e tantas outras coisas. Então, essas arestas são aparadas, mas também serão amparadas pela espiritualidade, tão somente a partir da nossa reforma íntima. Na Revista Espírita, eu adoro Revista Espírita, eu acho que, todo mundo tinha que fazer um estudo muito sistematizado disso, porque tem crônicas e reflexões assim, incríveis. Então fica aí, né, de aproveitar, né, na última reunião da USE, a USE está com descontos maravilhosos na sua livraria, aproveitem livros, se presenteiem com livros, né, de espíritas, que é tão importante, dê livros espíritas, é super importante. Mas a Revista Espírita de 1860, de novembro de 1860, traz uma dissertação super importante, também chamada O Tempo Perdido,
que, olha, eu lembro que quando eu li essa reflexão a primeira vez, eu comecei a olhar o tempo com outros olhos. É da médium senhora Rouet, né? Senhorita Rouet, bem pequenininha, é uma pequena crônica, na verdade, mas ela vai falar sobre a importância do tempo. Olha que interessante, de 1860. Se por um instante pudesses refletir sobre a perda de tempo, mas refletir muito seriamente e calcular o imenso erro que cometeis, veríeis quanto esta hora, este minuto escoado inutilmente, e que não podereis recuperar, poderia ser necessário ao vosso bem futuro. Nem mesmo todos os tesouros da terra vô-lo poderiam devolver, e se utilizastes mal um dia, sereis obrigado a repará-lo pela inspiração e responsabilidade, e talvez de maneira complexa. Os que não daríeis então para recuperar, o que não daríeis então, desculpe, para recuperar este tempo perdido, votos inúteis, pesares supérfluos, assim pensai bem nisto, e de vosso interesse futuro e mesmo presente, porque muitas vezes os pesares nos atingem ainda em vida na terra. Quando Deus vos pedir contas da existência que vos deu, da missão que tinhais que cumprir, que lhe respondereis? Sereis como o enviado de um soberano que, longe de cumprir as ordens do seu superior, passasse o tempo a divertir-se e absolutamente não se ocupasse do negócio para o qual foi credenciado? Em que responsabilidade não incorreria o seu retorno? Aqui sois enviados de Deus e tereis que prestar contas do tempo passado com os vossos irmãos. Eu vos recomendo esta meditação. Olha que interessante essa reflexão sobre o tempo, né? Da Revista Espírita de novembro de 1860, o título O Tempo Perdido. É a famosa frase de Jesus, né? O que fizestes com as ovelhas que lhe confiei? Aqui é a pergunta, o que fizestes com o tempo que lhe foi confiado, não é? É um vestibular, gente, é um vestibular, né? O vestibular de lá para cá é super concorrido. Estamos todos aqui encarnados. Então, puxa vida, vamos aproveitar este tempo. Então, eu estou olhando aqui meu tempo, viu, Beto? Então, essa reflexão sobre o tempo, o Espiritismo vem, então, oferecer essa humanidade, esse sentido do espírito imortal, que, se você comparar toda a sua existência, é uma fração, nossa encarnação é uma fração diante de toda uma existência que começou e será infinita. O nosso burilamento espiritual é certo. Alguns despertam tanto quanto antes, através da reforma íntima, pelo livre-arbítrio, da gente pensar em melhoras, para que, veja, mas por que eu quero melhorar? Uma vez eu ouvi isso, achei tão interessante essa pergunta, mas qual que é o meu objetivo de evoluir espiritualmente? Então, veja, é uma pessoa que ainda não entendeu a dimensão da imortalidade, né? A dimensão da imortalidade, os vários planetas que compõem toda essa existência. Então, quando a gente compreende isso, passa, né, da condição de estudarmos para a compreensão, fica muito tranquilo de entender, olha, estou aqui para ter oportunidades reencarnatórias, e nessas oportunidades são colocadas situações diversas para que, através de todo o amparo, toda a fortaleza espiritual, eu consiga superá-las, burilo o meu espírito, para quê? Para que, diante da imortalidade, eu tenha condições de compartilhar com tantas outras pessoas, não é? Que precisam do meu amparo, que de repente precisam do meu testemunho, da minha oração, da minha presença, do meu sorriso. Então, é uma questão de devolver para a vida existencial, né? Não só nessa, mas existencial, tudo aquilo que a vida me dá. Então, isso é muito importante. A nossa existência pode ser transitória, fugaz, mas diante de todo o contexto da imortalidade, se torna um sentido muito incrível, para que cada vez mais eu possa evoluir e ir compartilhando ao longo do caminho sorriso, luz, e compartilhar tudo aquilo que eu recebi, não é? Quantos sorrisos recebemos ao longo da vida, quantas mãos estendidas recebemos, quantos colos recebemos, a partir de Jesus, né? Que todo dia está ali nos amparando, os nossos mentores espirituais que diariamente estão ali nos amparando. Então, isso é super importante para que a gente possa ter esta dimensão do quanto que o tempo para qualidade, o tempo de qualidade espiritual, visando o nosso aperfeiçoamento, é deveras importantes.
Então, o tempo, Emmanuel fala, o tempo é um empréstimo divino para a nossa evolução. Então, estamos aqui com esse tempo para que a gente coloque em prática tudo aquilo que aprendemos ao longo de tantas oportunidades reencarnatórias passadas. E, veja, isso é muito importante dizer, que eu falei ali de saúde mental agora há pouco, não é? A gente precisa pensar na qualidade da nossa mente, não é? E para isso, a gente precisa se municiar dessa fortaleza espiritual. Quando a depressão bate a porta, as tristezas de forma geral, muitas vezes nós estamos duvidando da nossa capacidade, não temos um objetivo na vida. Olha, acabei de falar um objetivo maravilhoso, de sermos também mensageiros da paz, de sermos um dia compartilhadores, né, cada vez mais de luz, sorrisos e alegrias. Então, se esse objetivo, né, de junto de Jesus, né, cumprindo os propósitos divinos, não restar suficiente, ele precisa ser compreendido, porque isso nos traz força. E diante daqueles abalos psicológicos, fragilidades psicológicas, também é um ponto extremamente importante. Algumas pessoas, diante de tantas turbulências do plano terreno, ficam tão fragilizadas psicologicamente, espiritualmente, que precisa muito visitar um profissional, seja médicos, psiquiatras, os psicólogos, mas a casa espírita também é um esteio disso, né? Os amigos da casa espírita, grupos de estudo, grupos da caridade, evangelização, vamos cuidar das nossas crianças. Vamos trazer isso para os nossos jovens e nossas crianças, esse sentido da existência. Quantos dados nós vemos aí recentes e assustadores com relação à fragilidade mental de jovens e adolescentes. Então, nós, como adultos e responsáveis que somos, e professamos essa fé espírita, temos uma responsabilidade muito grande para os anos seguintes, não é? Sempre tivemos e temos ainda mais, porque vemos os índices de fragilidade mental das crianças e jovens explodindo de forma muito negativa. Então, precisamos ser essas pessoas que, não aguardando para ser esse compartilhador de luz e de paz futuro, não é? Mas que já podemos fazer isso em nossos lares, nas nossas famílias, com os nossos jovens, com as nossas crianças, conosco próprio, participando dos grupos de pais, da evangelização infantil, da juventude espírita, da mocidade espírita. Ah, mas meu filho não gosta de ir. Vamos também para a casa espírita, não é? Participe e lembre-se. Emmanuel fala uma coisa muito interessante. A palavra cativa, mas o exemplo arrasta. Não adianta a gente falar para os nossos filhos, vai para a evangelização, vá para a mocidade, e a gente ficar em outras atividades. Então, de repente, a qualidade de tempo é isso. Mudar um pouco a nossa rotina para que a gente possa, de verdade, começar a imprimir essas ações efetivas do Evangelho do Lar, a evangelização, grupos de estudo, quando for necessário procurar um profissional habilitado, um bom profissional, para que este pool de amparo, a começar pela vontade primeira de evolução espiritual, possa nos dar base sólida para o enfrentamento e para a superação das dificuldades, porque o tempo é importante. Estamos aqui com um presente de Deus, que é a oportunidade reencarnatória para a gente usar o tempo de forma inteligente, de forma a reproduzir o Evangelho e os passos de Jesus, visando o futuro promissor da evolução espiritual. Mas até lá, a cada momento da nossa vida, é uma oportunidade incrível e, sem dispensá-las, essas oportunidades, para que a gente possa levar essas centelhas de luz para a gente, para os nossos, mas a minha preocupação, o meu recado mesmo, é lembrar as crianças e jovens e adolescentes, que a partir de nós, da nossa maturidade, nós conduzirmos eles para que eles tenham fortaleza espiritual, saúde mental e se tornarem adultos incríveis, potentes, assim como nós também queremos isso. Acho que eu falei meu tempo, né? Que maravilha, Karina. Muito obrigado, viu? Você nos fez lembrar, né, ao longo das suas colocações, e principalmente nas últimas colocações aí, de uma mensagem do Espírito Sheila,
através de uma médium chamada Sônia Maria de Almeida, lá do Centro Espírita Allan Kardec de Campinas. Tem um livretinho pequeno de mensagens, uma mensagem para cada dia, né? Tem à venda lá na livraria da USE. Mas tem uma mensagem, que é a primeira das mensagens de Sheila, chamada Nossa Vida. E tem uma frase que é muito pertinente a tudo isso que você abordou. Ela diz assim: que cada hora de nossa vida seja o agradecimento da oportunidade que nos está sendo dada. Olha, então, é uma das mensagens com a qual, né, eu mais me identifico, né, que é essa nossa vida, porque ela é muito pertinente ao que nós estamos fazendo aqui, né, procurando nos alertar, nos abrir os olhos para aquilo que nós estamos fazendo aqui. Karina, muito obrigado, mas você fique aí sentadinha na cadeira de convidada, não sai daí não, porque daqui a pouquinho nós vamos voltar a conversar. Nós vamos ao nosso Momento Mensagem, Momento Notícias, e depois nós temos até alguns questionamentozinhos, digamos assim, para fazer a respeito do tema que você abordou. Combinado? Combinadíssimo. Muito bem, amigos e amigas do Momento Espírita, nós vamos ao nosso Momento Mensagem de hoje, que nos traz uma mensagem de Maria Dolores, cujo título é Trabalha, Espera e Confia. Agora um recado para o seu coração. Momento Mensagem para reflexão. Agora um recado para o seu coração. Momento Mensagem para reflexão. Trabalha, espera e confia. Ah, coração fatigado, na aflição que te vigia, nunca te percas da fé. Trabalha, espera e confia. Por mais lutes, mais avanças em triste, espinhosa via, não esmoreças contudo. Trabalha, espera, confia. Cada hora te parece nova dor que se anuncia. Não te afundes em revolta. Trabalha, espera, confia. Já não sabes o tamanho da prova que te assedia. Mesmo assim, prossegue à frente. Trabalha, espera, confia. Encontras a cada passo desprezo, descortesia, desculpa servindo mais. Trabalha, espera, confia. Entre os seres mais amados, padeces desarmonia. Não faltes a paciência. Trabalha, espera, confia. Sonhaste calma aventura e sofres em demasia. No entanto, aguarda o futuro. Trabalha, espera, confia. Não temas nem desesperes. Toda sombra é fugidia. O sol brilha, a nuvem passa. Trabalha, espera, confia. Para a cura de ansiedade, angústia, melancolia, usa a receita de sempre. Trabalha, espera, confia. Cada manhã Deus te fala, na bênção de novo dia. Se queres felicidade, trabalha, espera e confia. Espírito Maria Dolores, psicografia de Chico Xavier, do livro Assembleia de Luz.
Muito bem, amigos e amigas do Momento Espírita, está aí uma receita para bem aproveitar o tempo de Maria Dolores, não é? Trabalhemos, esperemos e confiemos. Muito bem, agora nós vamos saber o que anda acontecendo no Movimento Espírita de São Carlos e região Em nosso Momento Notícia. Promoção na Livraria Espírita da USE de São Carlos e região. Relembramos que a livraria está com uma promoção sensacional. Descontos de até 70%. Alguns títulos, inclusive, estão à venda por apenas R$ 12,90. E as conhecidíssimas Agendas Espíritas 2023, com um conteúdo interessantíssimo de mensagens espíritas, matérias curtas também espíritas, muito agradáveis para uma leitura rápida, diária, da editora M, também estão à venda com ótimo desconto. Excelente oportunidade para presentear amigos e familiares nesse Natal. Faça uma visita, Rua 9 de Julho, esquina com a Rua Padre Teixeira, no centro, em São Carlos. Horários de atendimento das 12h30 às 18 horas, de segundas a sextas-feiras, e aos sábados das 9 às 13 horas. Palestras USE São Carlos, estímulo à educação do ser espiritual. Transmitidas pelo Facebook e pelo YouTube da USE, Palestras USE São Carlos é um evento realizado a cada 2 semanas, sempre aos domingos e sempre às 17 horas. A próxima palestra será em 25 de dezembro, dia de Natal, às 17 horas. Palestras USE São Carlos, estímulo à educação do ser espiritual. Assista e participe. Clube do Livro Espírita da USE de São Carlos e região. Faça a sua assinatura no Clube do Livro e receba mensalmente um livro espírita em sua casa ou no endereço que você designar por apenas R$ 18. Faça a sua inscrição, ligue para a USE 3307-5495 ou envie uma mensagem, pois esse número é também o WhatsApp. Ou ainda faça a sua assinatura presencialmente na USE, relembrando o endereço, Rua 9 de Julho, esquina com a Rua Padre Teixeira, no centro de São Carlos. E desde já, sejam todos muito bem-vindos ao Clube do Livro Espírita da USE de São Carlos e região. Muito bem, queremos agradecer a participação de alguns ouvintes nessa semana, que curtiram, fizeram comentários ou compartilharam o programa. Desta feita, no domingo próximo passado, através do YouTube. Nós já justificamos aqui a nossa falha técnica, que impossibilitou que o programa fosse transmitido pelo Facebook a semana passada, mas já normalizamos. Estamos aqui hoje com vocês, através do Facebook e através do YouTube. Então, muito obrigado a vocês, Carlos Alberto Andreucci, Carlos Vitor da Silva, Cristiana e da Redenção, Fernando Colombera do Parque Primavera, Haruko Nishioka de Campinas, José Carlos Espim da Vila Neri, Júnior Almeida do Nosso Lar, Aguilar, Maria de Baté, Maria Cândida da Vila Neri, Maria Conceição da Vila Monteiro, Mércia do Cruzeiro do Sul, Maria Helena, Carminato do Mirante da Bela Vista, Miltinho Carvalho, lá da Vila Monteiro, Neide Souza da Vila Jacobucci, Norberto do Azulville, Palmira Tuboy, Regina Maurício do Castelo Branco, Rosemaria do Araci 2, Samuel Ferreira, Sérgio Márcia Bufa do Centro, Silvia, moradora no Centro em São Carlos também, Vina Baroni, dentre tantos outros. E, por gentileza, amigos e amigas do Momento Espírita, nós continuamos a pedir a colaboração de vocês compartilhando o Momento Espírita, porque todos os domingos nós enviamos o link do YouTube para que vocês assistam, aqueles que preferirem assistirem pelo YouTube, vocês também têm a opção do Facebook da USE, mas esse link pode ser utilizado para assistir o programa ao vivo, nos domingos, às 8h30 da manhã, ou posteriormente, em outros horários ou em outros dias, se você não tinha disponibilidade no momento que ele foi ao ar. E também pedimos que vocês compartilhem esse link, melhor dizendo, com seus amigos e familiares, porque dessa forma vocês nos ajudam a levar a mensagem do Consolador prometido por Jesus, o Espiritismo, através do Momento Espírita, mais irmãos e irmãs, e por isso, de coração, muito obrigado a todos vocês. Muito bem, retornamos agora com a nossa convidada dessa manhã, Carina Granado, que abordou aqui o tema
o valor do tempo, não é? E a respeito desse tema que você abordou hoje, Karina, com relação à mudança que nós precisamos fazer, muitos de nós dizemos assim: quero mudar, almejo a mudança, mas muitos são os compromissos na terra que exigem a minha presença. Eu não tenho tempo mesmo. O que você diria para aqueles de nós que agimos ou argumentamos dessa forma, Karina? A pergunta é muito boa, né? Porque muitas vezes ela já foi dita por cada um de nós, não é? Temos ciclos de vida aqui na Terra que nos exige realmente uma demanda muito grande de compromissos, né? Eu posso falar de carteirinha. A gente tem muitos compromissos, e todos aqui têm, e às vezes a gente nos vemos dragados por esses compromissos, um emendado do outro, e quando a gente vê, passou o dia. Então, mudar a rotina não é algo fácil. E isso demanda uma série de outros conhecimentos, mas talvez uma questão mais de gestão do tempo, de planejamento, mas é uma coisa interessante, sabe? Para quem fez essa pergunta, porque se a gente depende da nossa vontade, do quanto que a gente almeja mesmo. Então, são pequenos passos. Então, por exemplo, eu não estou fazendo o evangelho no lar. Bom, então vamos começar com o evangelho no lar. Vamos implementá-los em casa. Depois dessa conquista, puxa, eu sou capaz disso, então agora eu vou implementar algo mais na minha rotina familiar, profissional, e que então vai se encaixando. Então é uma conquista diária, devagar. A gente não pode querer mudar tudo de uma vez, porque a gente sabe muitas vezes que a gente não vai conseguir. Então, essa mudança gradativa, né, faz com que a gente imprima isso em nossa vida e a gente vai conseguir, então, conquistando essas mudanças, não é? Apesar dos nossos compromissos terrenos. Então, a gente tem uma série de demandas profissionais, mas a gente não pode colocar na frente daquela nosso objetivo verdadeiro, que é a nossa orientação, né, para o burilamento espiritual. Então, acho que é mais ou menos isso. Karina, você usou a expressão aí, imprimirmos esses hábitos em nossa vida. Karina, como imprimir em nossa vida esses hábitos imortais, digamos assim, que você mencionou? A palavra, acho que nem assim, eu acho que a reflexão é interessante, porque imprimir é colocar em prática, né? Mas a palavra que deve nos nortear, tanto na primeira quanto na segunda pergunta, seria hábito. Tudo é uma questão de hábito, né? Por exemplo, vamos usar uma coisa bem do cotidiano, quando a gente resolve fazer exercício, né? Vamos fazer exercício e vai lá para a academia. Aí o primeiro dia volta com o braço dolorido, né? Com a perna dolorida. Veja, depois de um tempo, essas dores não mais existem. Eu falo para os meus alunos, por exemplo, que o estudo também é assim, né? O cérebro, quando você começa a estudar algo de maneira linear, te dá sono, fome, cansaço. Então, quando a gente modifica hábitos, muitas vezes traz algum desconforto. A gente perde alguma coisa, se atrasa em outra, mas tudo depende dos nossos objetivos. Então, por exemplo, se eu vou na casa espírita, por exemplo, se eu vou na casa espírita apenas para assistir a palestra, tomar um passe e ir embora, muitas vezes a gente está fazendo isso no automático. Às vezes a gente está lá ouvindo a palestra, pensando na conta, pensando não sei o quê, pensando num compromisso. Então, essa qualidade de tempo que a gente muitas vezes, olha, tal dia é dia de ir na casa espírita, muitas vezes está um pouco vazio de sentimento. No momento do passe, a gente nem se concentra para esse momento tão abençoado que é essa troca de energia. Então, se a gente decidir fazer pequenos passos por vez, né, mas de forma presencial, de verdade, presencial que eu digo assim, não na questão do virtual, porque estar aqui no mundo virtual é muito importante, mas estarmos presentes para aquilo que estamos fazendo. Estamos aqui no Momento Espírita assistindo? Então estamos aqui, prestando atenção, refletindo sobre a mensagem, ouvindo as notícias, etc, etc. Eu estou trabalhando? Eu estou trabalhando. Eu estou com a minha família? Eu estou com a minha família. A chave de imprimir este hábito é viver o presente. Então, onde eu estou neste momento? Eu estou estudando? Eu estou trabalhando? Eu estou recebendo passe? Eu estou sorrindo, ouvindo um irmão e uma irmã? Quantas pessoas você vê, muitas vezes, Beto, e você conversa com tanta gente, talvez já tenha passado por essa situação, vendo uma pessoa contando para outra algo que realmente ela precisa desabafar, e aquela pessoa assim, no celular.
os almoços em família, cada um com seu aparelho móvel. Então, nós não estamos ali. Eu acho que a primeira coisa para a gente mudar e colocar isso como hábito, imprimir isso em nossa vida, é estarmos presentes naquilo que estivermos fazendo, sem distrações, com foco, porque a gente, então, para isso, precisa falar o que é importante para a minha vida, é a minha evolução espiritual. Então, conjugar coisas do mundo, coisas da terra, coisas do nosso trabalho, mas colocar muitas vezes e não deixar de lado aquilo que é importante das nossas questões, dos nossos valores espirituais. Karina, você fez uma colocação aí que me fez lembrar de um amigo que já está no plano espiritual há alguns anos, não é? Porque você disse da necessidade de nós darmos atenção às pessoas, ouvirmos realmente as pessoas, porque quando as pessoas estão falando conosco, ou quando nós estamos falando com alguém, esse alguém fica dividindo a sua atenção entre nós e o celular, nós nos sentimos menosprezados, digamos assim, né? E me fez lembrar de um amigo, de nome Alfredo, que está há muito tempo já no plano espiritual, e me ensinou muitas coisas, mas ele tinha uma atitude interessante, digamos assim. Se ele nos visitasse em nossa residência, né, sentávamos no sofá para bater papo, e a televisão permanecesse ligada, ele dizia assim, ó, dá licença, mas eu vou me embora. Porque, via de regra, quando a televisão está ligada na sala e nós estamos recebendo amigos, a gente troca 2, 3 palavras e dá uma olhadinha na tela. Troca 2, 3 palavras, às vezes algo nos chama atenção na tela. E ele nos deu uma lição, digamos assim, com aquela atitude dele, né, para que nós, né, adotássemos esse hábito, digamos assim, salutar, não é, de realmente dar atenção às pessoas. Hoje vamos trocar a televisão pelo celular, né, que está sempre em nossas mãos, não é? E, via de regra, nós agimos dessa forma. Quando não, né, nós vemos pessoas, às vezes um casal de namorados, sentadinhos um do lado do outro, cada um com o celular, olhando para o celular. Meu Deus do céu, que tempos são esses? Ô, Beto, eu vou te contar um caso bem interessante, né? Essa questão do celular, que ele é super útil, né, para o nosso trabalho, para a vida. Claro. A tecnologia é uma coisa que a gente não está aqui sendo refratária a ela. Ela é muito importante, mas quando usada com sabedoria, né? Claro. E eu lembro que uma vez a gente começou a perceber que na casa espírita tem Wi-Fi por conta das atividades, de passar um vídeo, alguma coisa assim. E aí a gente percebeu que algumas pessoas chegavam na casa espírita com o celular na mão e perguntavam a senha do Wi-Fi. Elas estavam indo para assistir a palestra. Aí a gente achou que era estranho. Aí a gente mudou. Sabe o que a gente fez? A gente colocou assim, o nome da rede da casa espírita é Preste Atenção na Palestra. Porque a pessoa vai tentar ver se está aberto ou não o sinal de Wi-Fi, ela vê lá, o nome da nossa rede é Preste Atenção na Palestra, porque as pessoas, a gente começou a perceber que ia para a casa espírita para ver a palestra e ficava no celular. Eu falava, gente, mas como pode? Né? Então são essas distrações do mundo que às vezes a gente está um pouco aí equivocado e a gente precisa fazer alguns ajustes em nossas rotinas. E aí vai dar tudo certo. Nossa, acho que sabe, Karina, você citou também uma situação que é comum muitas vezes nas casas espíritas, não é? De as pessoas valorizarem muito mais o passe que vão tomar, né? Que é importante também, né? Afinal de contas, né? Ele nos fortalece energeticamente, não é? Ele pode, fluidos deletérios, ele pode dispersar, né? Deve dispersar o passe. Porém, nós nos lembramos sempre de uma lição no espírito. Nós participamos durante muitos anos numa casa espírita onde havia um trabalho de atendimento médico espiritual. E como nós ficávamos dentro da sala, não é, auxiliando, não é, digamos assim, o espírito que, através do médium, atendia as pessoas, e uma vez ele nos disse essa frase que eu nunca vou mais esquecer. Sabe, Bittencourt? Ele me chamava de Bittencourt. Ele tinha um sotaque francês, era um médico desencarnado francês. Era interessante quando ele usava expressões francesas, né? E ele dizia assim, muito mais importante daquilo que nós fazemos aqui dentro dessa sala, não é? Muito mais importante do que o tratamento que aqui realizamos é o tratamento lá na sala. Porque
pode se tratar um problema aqui espiritual, né, quando é possível, né, nós precisamos entender que não são em todos os casos, que é uma questão de merecimento, de necessidade, de oportunidade, enfim, há vários componentes, né, para que nós possamos eventualmente ser beneficiados no atendimento médico espiritual, porque muitas vezes aquela situação nós precisamos passar mesmo, não é? Para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento espiritual. Mas ele dizia, porque lá, né, nos ensinamentos espíritas evangélicos, no Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, é que está a cura para o espírito, não é? E não para uma situação passageira que nós estamos atravessando, não é? E muitas vezes, agora, transportando isso para palestras e passes, né, muitas vezes as pessoas chegam mais perto do momento do passe, né? Porque assim não tem o que ficar. Não é pelo amor de Deus, não estamos fazendo juízo de valor de ninguém, né, que frequenta centros espíritas. Isso nós precisamos aplicar em todos nós mesmos, não é? Sim, porque realmente as lições de Jesus, a receita de Jesus, que é desdobrada ao longo de uma palestra, muitas vezes nos auxilia muito mais, com certeza nos auxilia muito mais, do que o passe que trata, né, os efeitos, digamos assim, mas a causa está no espírito, não é em nós, né, que precisamos promover a nossa reforma íntima. E o que você falou é super importante, não é um julgamento do comportamento de ninguém, é um convite para que estejamos presentes, de verdade, focados, concentrados, né, percebendo a dimensão daquilo que nos propomos fazer a cada coisa que a gente vai fazer. Então, se eu estou com meu filho, é com meu filho, não é no celular e com meu filho. Se eu estou conversando com as pessoas em casa, sabe que você contou do seu amigo, meu pai era igual. Meu pai era assim, se você estava falando com ele numa repartição pública ou num atendimento qualquer, ele estava sendo atendido e a pessoa atendendo o meu pai pegava o telefone para atender outra pessoa no telefone, ele ficava doido. Porque não, eu estou presente, eu estou ali. Depois você atende o telefone. Também ele desligava a televisão, era assim como o seu amigo, né? Então, assim, é só esse convite da doutrina espírita para que a gente esteja presente naquilo, né? Se você chegou para tomar passe, concentre-se. Chegou para a palestra, concentre-se. Tá no almoço em família, né? Eu tenho uma amiga que ela faz o seguinte, quando ela chama as pessoas para almoçar ou jantar na casa dela, no centro da mesa, ela coloca uma cestinha de vime, pequenininha. Ela fala assim, celulares aqui. Ela exige que, para a gente comer, todos os celulares estejam desligados na cestinha. Aí ela põe ali do lado, a gente come, depois você pode pegar o seu celular, mas ali ninguém vai ficar de celular, não. Poderíamos até comparar o celular com o dinheiro, né? Tanto um quanto o outro são muito bons, dependendo do uso que nós dermos a eles. Sabedoria do uso, é isso mesmo. Para encerrar nossas perguntas, Karina, você teria um livro para indicar para que comecemos a refletir sobre tudo isso que você colocou ao longo da sua exposição? Eu vou no básico, porque assim, quando a gente pensa em tempo, a gente vai pensar em como superar, em como imprimir, por exemplo, esses hábitos de qualidade de tempo para a nossa evolução espiritual. E veja, para mim, o básico eu peguei essa edição super bonitinha que eu adoro, né, do Livro dos Espíritos, porque lá tem as leis morais. São as leis morais que os espíritos vêm respondendo, tintim por tintim, em como colocar isso nas nossas rotinas, em nossa vida. Então, para a gente pensar em tempo, evolução e qualidade, eu acho que a gente começa com o Livro dos Espíritos no terceiro livro, terceira parte das leis morais. E claro, né, a coleção inteira, olha essa coleção lá da USE que eu comprei, que maravilhosinha que a coleção inteira de Kardec, a coleção é ótima, né? Mas o Pentateuco é muito importante para a gente, com a base sólida, a gente vai, né, avançando nas leituras e a gente vai de forma correta, adequada, séria, robusta, para que a gente, então, tenha sempre com alegria essa nossa existência e acreditando que vai dar tudo certo, né? Vai dar tudo certo, é só saber ajustar alguns pontos que o amor infinito e incondicional a gente já tem. Então, eu acho que Deus, Jesus, espiritualidade, está esperando a gente falar sim, né? Vamos implementar, porque todo o amparo a gente já tem. Lembrando ou relembrando que os livros estão lá na livraria da USE com 70% de desconto. Imperdível. Até 70%, não é? Karina, nós queremos agradecer mais uma vez, né,
a sua presença aqui no Momento Espírita e te deixar à vontade para as colocações finais. Bom, então eu queria convidar todo mundo a ter esse Feliz Natal, né, de reencontro, né, com os ensinamentos de Jesus, este reencontro consigo mesmo, que seja um ano de 2023, talvez não esteja mais aqui no programa até o ano que vem, né? Então, uma mensagem realmente natalina, né? Valorize Jesus no seu Natal, não é? Fale para os seus jovens e adolescentes qual é o espírito do Natal verdadeiro. Eu entendo as festividades, eu entendo Papai Noel com a sua roupa de frio neste calor dos trópicos que a gente vive, eu entendo os enfeites de neve, entendo tudo isso, a magia das crianças, mas eu acho que a gente também tem que entender isso, mas trazer como prioridade o sentido verdadeiro. Então, vamos trazer as histórias sobre o Natal de uma maneira muito incrível, vamos aproximar jovens e adolescentes e nós mesmos da figura do Mestre Jesus, vamos participar, né, do ensino evangélico para os nossos filhos, para que a gente comece a construir agora um futuro para essas crianças e jovens de uma forma muito que preencha o sentido de vida de cada um deles, evitando sabores futuros, e que a gente acompanhe junto deles, ombro a ombro, não é? Essa orientação evangélica para que nossos jovens, que afinal de contas, né, estarão aí no mundo, preparando este mundo para nós, quando já estivermos mais experimentados aqui na carne, aqui na terra, e que eles tenham esse sentido incrível, né, do que é Jesus, do que estão fazendo aqui, quais os seus objetivos, e que seja um ano de 2023 incrível para cada um de nós. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Que assim seja para todos nós, Karina, que Jesus te abençoe por mais essa colaboração com o Momento Espírita. Lembrando a todos que no próximo domingo, dia de Natal, nós estaremos aqui a partir das 8h30 da manhã, porque dia de Natal, noite de Natal, via de regra, nós temos aí fartos alimentos materiais, não é? Mesa farta, porém, nós podemos começar o dia de Natal com um banquete espiritual aqui no Momento Espírita, das 8h30 às 9h30 da manhã. Karina, perfeito. Deus te abençoe. E a assim, todos amigos, e assim, amigos e amigas do Momento Espírita, nós estamos encerrando mais um programa. Presentes nessa manhã de domingo, diante dos microfones e câmeras do Momento Espírita, esse que fala Beto Bittencourt, Karina Granado, nossa convidada dessa manhã, que abordou o valor do tempo. Na produção, queremos agradecer a Suzana Yuni e ao Marcelo Joia, que dos bastidores cuidaram da transmissão do programa de hoje. Nosso muito obrigado a Amanda, a Nilzeli, ao Clemente, enfim, a todos que colaboram para que o Momento Espírita possa chegar até vocês. Até o próximo domingo, a partir das 8h30 da manhã, relembrando através das redes sociais da USE, Facebook, USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos, e no YouTube, para encontrar o nosso canal no YouTube, digite lá na busca do próprio YouTube, Momento Espírita USE São Carlos. Um grande abraço, fiquem todos com Deus, até o próximo domingo, a partir das 8h30 da manhã. Até lá!